Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos História dos Sinais de Multiplicação. A Rainha Elizabeth I, da Inglaterra, quis iniciar a expansão marítima de sua nação. Em particular, ela tinha interesse na região do atual Estados Unidos. Só que isso levaria a um conflito com a Espanha do rei Filipe II. Então, a estratégia que ela adotou foi a de contratar piratas. Walter Raleigh foi um pirata contratado pela rainha Elizabeth para fundar a primeira colônia de povoamento fixo de ingleses na América. Um pirata que é contratado por um país se chama de um corsário. Então, Walter Raleigh era um corsário inglês. E ele fundou, em 1585, a Virgínia. Esse nome foi dado em homenagem à Rainha Elizabeth, que era a Rainha Virgem. Bom, quando você está navegando lá no meio do oceano, tem que saber olhar para o céu e identificar em qual latitude e longitude você se encontra, e também saber qual o rumo a tomar. Isso fazia com que houvesse um astrônomo a bordo. O astrônomo, navegador, que participou dessa expedição colonizadora do Walter Raleigh foi o Thomas Harrod. Esse cara aqui. Ele tinha várias funções. Uma eu já falei, estar lá no meio do oceano e saber olhar para o céu e saber, estamos em tal latitude, em tal longitude e precisamos ir para lá. Ele fazia também o papel de contador da expedição. Então ele sabia quanto poderia gastar com compra de mantimentos, quanto que tinha que pagar para os marinheiros. O Thomas Harrod fez cálculos para saber qual o alcance das balas de canhão que estavam a bordo dos barcos. Ele fez uma outra coisa bem interessante também. A expedição foi em 1585, 2 anos antes, ainda na fase de preparação, levaram para ele 2 índios. Ele aprendeu a língua desses índios para que quando a expedição de fato chegasse lá na América, era ele quem saberia fazer o contato entre ingleses e a população nativa. O Thomas Harrod, após essa fase aí de expedição, passados alguns anos, se dedicou aos estudos de matemática e astronomia. Ele era um gênio que não publicava. Por exemplo, em 1609, ele foi a primeira pessoa a pegar uma luneta, a apontar para a Lua e a fazer um mapa da Lua. Ele fez isso antes do Galileu, só não ficou famoso porque ele não publicava essas coisas. O Thomas Harrod, ele morreu aqui, 1621. Mas em 1631 surgiu uma publicação póstuma dele. Esse livro aqui. Eu fui lá, peguei o original, e é nesse livro que aparece pela primeira vez o uso do ponto para identificar uma multiplicação. É exatamente aqui, Aqui, pela primeira vez, se utilizou o ponto, significando a multiplicação. O que ele está fazendo ali é o seguinte: A mais B mais C mais B. Ele escreve como A mais C mais 2 vezes o B. E tem B aqui, eu tenho 2 vezes o B. E o vezes foi indicado por um ponto. Aproveitando esse livro, tem outra coisa que surge nele. Bem aqui, os símbolos de maior e menor foram inventados também pelo Thomas Harrod
e aparecem pela primeira vez ali onde eu marquei. Então, bem interessante esse livro de 1631, que traz dois símbolos novos. O ponto para identificar a multiplicação e os símbolos de maior e menor. Bom, a multiplicação ainda tem outro símbolo, que é o xizinho. A história dele também está conectada com as navegações inglesas. Agora é assim, ó. Eu começo em 1614, quando o Napier, um escocês, foi o primeiro a publicar sobre logaritmos. O logaritmo é uma ferramenta que simplifica as contas. Logo após o Napier ter desenvolvido essa ferramenta, o inglês Henry Briggs percebeu que isso era genial e que seria muito prático para simplificar as contas dos astrônomos e navegadores. Essas contas de saber lá no meio do oceano em qual latitude e longitude você se encontra. Então o Briggs foi um cara que foi lá conversar com o Napier e eles melhoraram um pouco essa ideia de logaritmos. Surgiu o tal do logaritmo de base 10. O Briggs, o Gunther e o Watt-Reed conversavam entre si lá na Inglaterra e eles ficaram bastante interessados nessa história do logaritmo, uma ferramenta que simplifica as contas que eram necessárias para a navegação, para a cartografia. E eles conversavam entre si. O Gunther e o Watt-Reed trabalharam na criação daquilo que é equivalente à nossa calculadora. Se chama régua de cálculo. O Gunther teve um primeiro modelo, o Watt-Reed já teve um modelo que é essencialmente o que foi utilizado até pouco tempo. Isso aqui, ó, se chama régua de cálculo. Até o uso dessas calculadoras modernas, o que se fazia antes era usar isso daqui, que essencialmente é uma criação do Watt-Reed. Esse mesmo matemático aqui foi quem, em 1631, pela primeira vez adotou esse símbolo para indicar a multiplicação. Apenas antes de eu mostrar ali, uma curiosidade. Esse símbolo é de 1631 e o outro também. O ponto e o sinal de multiplicação dado ali por um X surgiram no mesmo ano. O xizinho apareceu aqui, ó. Está exatamente aqui pela primeira vez. Ali aparece um A vezes A. E eu peguei um exemplo mais fácil de identificar, que está aqui, ó. Aqui aparece um 4 vezes 7 igual a 28. Embora ali ele tenha escrito assim, ó, 4 vezes 7 ponto 28. O Watt-Reed ainda não tinha adotado esse símbolo aqui para identificar como sendo o igual. Então aqui na anotação do livro aparece assim, com a nossa anotação é assim. Então aqui está o vezes dado por um xizinho, o vezes dado por um ponto. Antes disso, se utilizavam outros símbolos. Por exemplo, 2 vezes 4 igual a 8. Esse símbolo aqui, ó, que nós utilizamos atualmente para representar a intersecção, no passado já foi utilizado para indicar a multiplicação. Interessante que os dois símbolos que nós utilizamos estão relacionados às expansões marítimas inglesas. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.